Agora a gente chega numa parte bem legal da nossa aula, que é exemplificar, que é trazer para você um exemplo prático de leitura de arquivos. Um código também que eu já deixei pronto, já testei ele, já deixei ele pronto e coloquei no slide para você praticar. Está pronto no vídeo, você vai ter acesso na aula. E no slide também, que é um código que mostra para você como fazer a leitura de arquivos ali. E na sequência a gente fala de banco de dados, mas aí eu vou mostrar primeiro como a gente trabalha com leitura de arquivos, e o banco de dados eu vou mostrar para você uma ferramenta, a gente vai fazer um exercício bem prático utilizando o banco de dados. Vamos para o slide para a gente começar, tá? Antes de mais nada, vamos para uma definição. A gente vai falar de banco de dados, que eu estou abreviando aqui para BD, tá? Um banco de dados pode ser pensado como uma forma de armazenar para posteriormente consultar esses dados que foram armazenados, tá bom? Dois verbos importantes aqui no contexto dessa definição. Assim, um simples arquivo pode ser entendido como uma forma aí que a gente chama de primitiva ou simples de manter os dados, de guardar os dados. Por isso que eu falo de leitura do arquivo, tá? Dessa maneira, a gente vai ver primeiro, né, em primeiro lugar ali, como ler um arquivo, por exemplo, do tipo .txt, e em seguida como manipular um arquivo do tipo CSV, que significa Comma Separated Values, né? Valores separados por vírgula. Um padrão muito comum, esse CSV, para quem sabe, ele é um padrão muito comum de planilha eletrônica. Tá? Planilhas eletrônicas, de modo geral, elas tanto servem para importar arquivos do tipo CSV, como exportar esses arquivos. Os arquivos do tipo CSV, eles são arquivos muito utilizados em sistemas de banco de dados. Então, quando você tem um banco de dados, do tipo relacional principalmente, que ele organiza os dados em tabelas, você consegue exportar esses dados e, porventura, aí numa aplicação, criar um arquivo do tipo CSV, porque aí você pode exportar isso numa aplicação, por exemplo, escrita em Java, utilizando o banco de dados, e você pode abrir esse arquivo num programa de planilha eletrônica qualquer, aí um dos mais conhecidos, o Excel, ou o próprio Calc do LibreOffice, que eu uso bastante, né? Então você pode importar os dados do banco de dados que você exportou no banco de dados, você pode importar eles numa planilha eletrônica graças a esse padrão CSV que organiza os dados com vírgulas ali, tá bom? Vamos continuar? E aí aqui eu tenho um exemplo completo. Eu vou narrar esse código, porque ele ficou um código um pouco extenso, então eu não vou digitar para ganhar tempo, tá? Mas eu vou narrar esse código e você pode ir pausando o vídeo e entendendo como está funcionando o código para na prática colocar ele colocar em prática aí, né? Desenvolver o código. Bom, a gente já falou de pacotes, por exemplo, o pacote java.io, que tem aqui dentro uma classe file, que é a classe que contém os métodos que vão ser úteis para mim para a leitura de arquivos, tá? E eu tenho um IO File Not Found Exception para tratar uma exceção de arquivo não encontrado. Então, o que acontece? Esse código, ele parte do princípio de que você tem um arquivo chamado poema.txt dentro de uma pastinha chamada dados. O que você tem que se garantir aí, né? Que, no seu caso, você tem que garantir que o caminho do arquivo, aqui dentro, ó, seja o caminho correto do arquivo. Talvez aí no seu computador você vai ter que mudar essa informação aqui, tá? Então você cria um arquivinho do tipo poema.txt para a gente fazer o acesso a ele. E aí vamos começar, ó. Aqui para baixo eu tenho public static void main, aqui dentro eu tenho a classe aqui fora, né, public class manipula arquivos texto, e dentro do public static void main eu crio aquela estrutura de exceção que você já conhece, que você já trabalhou com ela, que é o try, ó, try e catch. Dentro do try eu vou fazer o código para a leitura do arquivo. Vamos olhar para cá, ó. O que eu vou fazer? File, arquivo. Então, a classe que eu estou usando é o file. O nome do objeto que eu estou criando aqui é arquivo, new file, passando o caminho do arquivo que eu quero abrir.
E aí eu faço ó, um scanner, new scanner, arquivo. O que eu estou fazendo aqui? Dentro do método scanner, eu estou passando o meu objeto arquivo que eu criei aqui, que está pegando o caminho do arquivo .txt que eu estou querendo acessar, tá? Então, estou tentando fazer um caminho lógico aqui, bem tranquilo, para você não ficar confuso aí. E aí, aqui dentro do try-catch, eu faço um while. Olha o que eu estou fazendo, ó. Que legal. Enquanto scanner, que é esse objeto, tá vendo? Tá minúsculo, tá? Tem diferença, ó. Enquanto scanner.hasNextLine é o método do meu file que me permite fazer a leitura da próxima linha. Tem a próxima linha, né? Então, o que eu faço? Eu crio uma variável do tipo string chamada linha e faço a leitura da linha, ó, scanner.nextLine. E aí eu imprimo essa linha usando o system.out.println, printf, né? Passando ali o %s e %n e passo a linha para formatar a impressão dessa linha. Se por um acaso eu tiver algum problema com o caminho desse arquivo, eu chamo a exceção File Not Found Exception, ou exceção de arquivo não encontrado, tá? E estou fazendo EX aqui. E eu imprimo uma mensagem na tela se não encontrar o arquivo. O que ele vai fazer? Ele vai imprimir um erro, erro abertura do arquivo. Eu vou passar um ex.getMessage aqui no catch para a leitura de um arquivo TXT. Quase um tempinho bom para a gente fazer só a leitura e compreensão dessa parte. Ainda tem mais 2 slides de código, tá? Então, só nesse primeiro bloco foi possível você fazer o acesso de um arquivo do tipo TXT, que é um arquivo simples com um poema para imprimir, por exemplo. Imagina que você tem ali no arquivo TXT 4 linhas de um poema ali, desse formato padrão, né, de 4 versos. Então, quando você faz a impressão linha a linha, ele vai imprimir linha a linha desse poema na tela, consultando essa informação no arquivo de texto .txt, que é como se fosse uma versão primitiva de um banco de dados que guarda ali 4 versos de um poema, tá bom? Essa foi a primeira parte. Vamos para a próxima? Vamos seguir? Aí eu tenho mais uma, que é um código. Se você olhar, eu estou fazendo os imports tudo aqui em cima, tá? Então, é como se eu estivesse fazendo esses imports aqui do slide anterior, tá? Então, vamos lá. Todos os imports que eu preciso. Eu vou precisar, primeiramente, do file para fazer a leitura do arquivo, do file not found exception para tratar essa leitura para o caso de eu não encontrar esse arquivo, tá? Então, eu preciso chamar o file not exception. Vou chamar um array list, tá? Que é do pacote java.util aqui, ó, util, né? Que ele vai me servir para criar uma lista de array. Vou usar o list, também do mesmo pacote, e vou usar o scanner, também do mesmo pacote, tá? Então, vamos lá. Crio a minha classe public class manipula arquivo CSV. E aí, o que eu vou fazer? Ó, vou criar, deixa eu apagar aqui, vou criar um public final aqui, que são as strings de delimitação. Então, eu posso ter, como eu falei para você, né? O CSV, ele pode utilizar a vírgula como delimitador, separador de um número ou outro, ou o ponto e vírgula. Você pode ter 3, ponto e vírgula, 5. Isso aqui serve para dizer que o 3 está numa coluna e o 5 está em outra, tá? Então, o separador serve para isso. E aí, o que a gente já viu? O CSV, ele pode estar usando ponto e vírgula ou vírgula. Então, o que eu tenho que fazer? Eu crio uma variável do tipo delimitador ponto e vírgula para guardar, por exemplo, o ponto e vírgula e um delimitador underline vírgula para guardar só a vírgula. Eu vou usar isso daqui a pouco, tá? E aí eu chamo a minha assinatura aqui, né? O public static void main, chamando a minha classe manipula, aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Manipula arquivo CSV, criando um objeto chamado CSV, uma variável chamado, um atributo chamado CSV, passando um new manipula arquivo CSV, tá bom? Um objetinho que recebe a classe, tudo que vai ter dentro da classe manipula arquivo CSV vai ter dentro desse objeto. E aí, ó, o que eu vou fazer? Vou chamar o list
passando uma string para ele, criando um objeto chamado registro dados, que recebe csv.leitura, tá? Se você não lembra, o CSV é o meu manipula, ele fez a herança ali do manipula arquivo CSV. E aí eu imprimo isso na tela, ó, csv.imprimeDados, passando o registro dados, está aqui, ó, registro dados como parâmetro, como argumento, tá bom? Que é para fazer essa impressão. Isso aqui continua, esse código não acabou aqui. Vamos para o próximo slide. E aí, ó, vamos seguir. Eu crio ali um public list string de leitura. E aí aqui dentro, ó, eu vou fazer um list, né, passando um list string, criando um objeto registro dados new array list, ó, que é um registro dados do tipo new array list. Olha que eu tenho aqui, novamente, uma estrutura de tratamento de exceções, o try-catch, pensando que eu posso ter um problema com o caminho desse arquivo aqui. Por isso, a exceção é a file not found exception, tá? O que eu vou fazer? Dentro do try-catch, eu vou chamar o file arquivo, passando o new file para pegar o caminho do arquivo. Lembrando, tá? O nome e o caminho, no seu caso, pode ser diferente, desde que você atualize aqui, tanto o local onde está o arquivo quanto o nome dele. E aí eu chamo a classe scanner, chamo um sc new scanner, fazendo a leitura do arquivo, do caminho desse arquivo que foi passado anteriormente, na linha anterior, tá? E aí, novamente, que você já viu anteriormente, ó, eu tenho um while, enquanto, ó, o sc tiver uma linha próxima, has next line, ele vai fazer a leitura, ó. Ele chama a linha, passando sc next line, e faz um registro dados.add. Olha o que eu estou fazendo, eu estou adicionando agora, como eu estou usando um array list, eu estou adicionando isso ao registro da linha, get registro da linha, passando como argumento a linha, tá? Que linha aqui, se você recorda, é a leitura da linha do meu arquivo, das linhas do meu arquivo. Então, linha por linha, até esse momento, o que eu fiz? Linha por linha, eu li o conteúdo do arquivo naquela linha e guardei isso dentro de um vetor, tá? De uma array list ali que eu estou usando, e para eu, como é um vetor, para eu adicionar, eu uso o método .add, que a gente acabou de ver. E aí eu vou lendo o conteúdo e adicionando no array list, lendo o conteúdo e adicionando no array list. Vamos lá olhar? Tá aqui, ó, usando o método add, tá? Como é que eu faço isso? Ó, se você recorda, o registro dados é um array list que eu declarei aqui em cima, beleza? E aí eu adiciono isso a esse registro dados que é um array list. Caso eu não encontre esse arquivo aqui, eu vou ter uma exceção que vai ser tratada, o file not found exception. E ele vai dizer assim, ó, system.out.printf, erro de abertura do arquivo, ó, ele passa o erro e ele dá um system.exit 0, tá? E aí ele retorna, sai daqui e retorna o registro dados daquilo que eu tinha dentro do registro dados, caso eu tenha tido algum erro de inserção de dados dentro da minha array list, que é esse registro dados que a gente acabou de ver nesse código. O código ainda não acabou, a gente vai para o slide anterior, mas percebe, eu estou lendo ele passo a passo para você entender, explicando cada parte do código. É só você pegar nos 3 slides, digitar ele na íntegra, garantindo, né, tanto do arquivo .txt que a gente viu anteriormente, como no arquivo do tipo CSV agora, garantindo que o arquivo esteja no local, na direção, né, no caminho que você está informando aqui na hora de acessar esse arquivo, de fazer a leitura interna dele, de lá dentro dele, pegar a informação que está lá e tirar de lá. Se você errar esse caminho, eu estou tratando a exceção, mandando uma mensagem ali dizendo que o arquivo não foi localizado, que a leitura não foi possível de ser feita. Então, até aqui é isso que a gente fez. Vamos para o próximo slide, a gente segue com o código, tá? E aqui, ó, bem mais legal, eu estou fazendo a leitura de uma list string, do tipo string aqui, pegando o get registro, tá? Só para você entender onde é que eu peguei o get registro, ó, get registro da linha
Está aqui, tá? Então, eu estou pegando ele aqui, ó. O métodozinho get registro da linha está aqui, ó. Passando a string na linha. O que eu estou fazendo? Ó, uma list do tipo string, chamada list valores, fazendo um new array list do tipo string, tá? Uma nova lista de array do tipo texto. É o que eu estou fazendo ali. Eu estou chamando isso de list valores. E aí, novamente, ó, try catch. Aliás, eu nem precisei do try aqui, eu só fiz o catch, eu só fiz o try, tá? O que eu faço aqui? Ó, scanner, criando um objeto linha scanner, new scanner, passando o conteúdo da linha aqui dentro, tá? E aí eu faço, ó, linha scanner, ponto, use de limiter, né, delimiter, que eu estou passando o delimitador, ponto, vírgula, tá? E aí eu entro no while, ó, enquanto a linha scanner, que é essa linha aqui, ó, ponto, has next, o que eu faço? List valores, ponto, add, chamando um linha scanner, ponto, next. Estou pegando o list de valores, que é um array list, ó, que está aqui na linha 31, ó. Tá bom? List de valores é um array list e estou guardando a informação da linha dentro desse list de valores que é o array list. Então é uma lista, é tipo um array, tem várias posições, eu vou guardando com o add ali, cada um valor novo de linha eu vou guardando dentro desse array list. Parece um pouco confuso, mas na prática não é, gente, acredite. Pega esse código, digita ele calmamente no seu computador. Você pode eu acho que você consegue fazer até no JDoodle mesmo. Eu fiz ele no NetBeans, mas você consegue fazer até no próprio JDoodle ali mesmo. Você vai ver um código grandão. Ele vai ficar bem grande, mas é legal você ver ele no todo, porque para separar em slides assim, às vezes cria uma certa confusão. Mas a leitura dinâmica que eu acabo de fazer passo a passo, mostrando a linha e explicando para você, fica fácil. Uma coisa que vai favorecer muito a tua compreensão, eu falo de array list. O que é um array list? Dá um Google, você vai encontrar, ou no próprio livro, o que é um array list, como funciona ele visualmente falando, que eu acho que é legal você ter um desenho de um array list para você entender, mas é uma lista de arrays ali de string, tá? Então fica bem mais fácil para você compreender esse fragmento de código que eu trouxe para você aqui. Vamos finalizar ele? E aí eu tenho por fim aqui, ó, um private void imprime dados, que é para imprimir esses dados também, ó, pegando um list string, chamando o registro de dados. Eu faço um for aqui, ó, list string lista, que é o for each, né, parecido com for each, ó, registro de dados, novamente um for string elemento, passando a lista, e eu imprimo o elemento na tela, ó, tá? O system.out.printf, ele vai imprimir esse elemento na tela. Depois ele faz um system.out.println barra, para mostrar um barra na tela ali, ó. E aí, para a gente caminhar para o fechamento desse bloco, a gente começa a falar um pouquinho de banco de dados. A gente falou de arquivo como sendo uma versão primitiva, né? Uma versão simples de armazenamento de dados. E aí a gente tem banco de dados, que é uma coisa muito mais legal para trabalhar no que diz respeito ali a armazenamento e consulta dos dados que você pretende armazenar. Vamos lá para o conceito? Então, o que são bancos de dados? Geralmente eles utilizam alguma linguagem de consulta, né? E a principal linguagem de consulta é o SQL, para os bancos de dados relacionais, tá? Então, o que significa SQL? Structured Query Language, ou linguagem de consulta estruturada, que é uma linguagem padrão para armazenamento, ó, quando fala armazenamento, entende-se guardar algo, né? Manipulação e recuperação. Quando fala-se recuperação, entende-se consultar algo. Você vai entender porque que eu estou destacando isso. Tem a ver com aquela palavrinha feia que a gente viu em um dos blocos, chamada CRUD, tá? No banco de dados, que pode ser utilizada para trabalhar com diversos bancos de dados, como MySQL, que é o que eu vou brincar com vocês hoje um pouquinho, MariaDB, o SQL Server, o Oracle, o PostgreSQL, entre outros. Esses que eu trago aqui são bancos de dados relacionais, na prática e de maneira bem resumida. O que é um banco de dados relacional? É um banco de dados que organiza, né, os dados que estão sendo armazenados num formato de tabela,
para consultar isso depois nesse mesmo formato de tabela. A gente tem os bancos de dados não relacionais, que a forma de armazenar esse dado e a consulta, a recuperação desse dado é de uma outra maneira. Por isso a distinção entre banco de dados relacional e não relacional. Vamos lá? E aí, a palavrinha feia que eu falei para você, para a gente fechar esse bloco, que é o CRUD. O que significa o CRUD, né? CRUD, C de create, U de read, o R, né, de read, U de update e D de delete, né, ou de delete. Então, são as 4 operações básicas aí possíveis de se fazer utilizando o banco de dados. Então, criar é quando eu crio, né, um banco de dados, quando eu crio alguma informação. Read é a leitura, ou a recuperação, ou a consulta do dado armazenado. Update é uma atualização desse dado e o delete é a deleção, ou, como a gente costuma dizer, né, a destruição daquele dado, daquela base. Quando eu removo ou eu destruo aquele dado daquela base. Perfeito? Vamos seguir para o próximo bloco.